Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, a pauta aqui vai ser desenvolvimento humano. Vamos falar com uma pessoa muito especial, uma pessoa super inspiradora, que é a Cristiane Steigleder. Ela que é formada em psicologia, já tem mais de 15 anos de atuação aí em consultorias. Ela tem uma consultoria chamada Steigleder Consultoria e também é diretora da Associação Brasileira de RH do Rio Grande do Sul, entre outras atividades aqui. Seja muito bem-vinda, Cris, é um prazer falar contigo aqui na Vale TV. Obrigada. Um oi para todos, né? Uma ótima conversa, que a gente tem uma ótima conversa hoje sobre bem-estar nas organizações, sobre carreira e propósito. Então, prazer e agradeço muito ao teu convite sempre, Eli. Ai, que bom, fico muito feliz, né? E esse bate-papo aqui, tem muitos assuntos correlatos, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal, vem um monte de coisa, né? Mas antes disso, da gente começar a conversar sobre esses temas, eu queria que tu começasse a te apresentar um pouquinho, né? Contar um pouquinho dessa tua história com relação, com essa ligação que tu tens com esse desenvolvimento humano, né? Eu queria que tu falasse pra gente aí um pouquinho da tua vida. Ai, que beleza. Eu gosto, né? Quando eu entrevisto as pessoas, é tão difícil falar sobre nós mesmos, mas conforme a gente vai passando assim a idade e as experiências, a gente vê que pode contribuir contando a nossa história, né? Então eu sou do interior, eu sou de Cachoeira do Sul e eu vim aos 17 anos estudar em Porto Alegre para já predeterminada a fazer psicologia. Então, eu só gosto de contar uma situação que aconteceu na minha adolescência, né? Que eu estava lá no interior, assim, as casas baixas, né? Não tinha muitos prédios em Cachoeira ainda. E aí eu olhei para o céu, assim, céu estrelado. E aí eu pensei, ai, como eu compreendo melhor as pessoas, como eu gosto de conversar com as pessoas, e vi que realmente era por aí a minha carreira, né, a minha atividade profissional, e só foi confirmando, depois cursei psicologia, fiz pós-graduação em dinâmica dos grupos, em também psicopedagogia, em gestão de negócios, porque daí já num momento que eu tinha a minha própria empresa, né? Que eu já tenho a minha própria empresa, já faz, esse ano vai fazer 13 ou 15 anos, mas eu fiz parte de outras consultorias de seleção e assessment de executivos, né? E eu trabalhei no início da minha carreira já com a psicologia organizacional, em estágio, e segui num grupo grande de empresas, que foi uma escola empresarial para mim, né? E que eu trabalhei com seleção e treinamento, né? Educação corporativa, nos primeiros 7 anos da minha trajetória. E depois eu já fui para consultorias, né? De seleção de executivos, e tenho a Steigleder Consultoria, que trabalha ainda com seleção e assessment de executivos, líderes para as empresas, assessoria na carreira, orientação profissional e vocacional, inclusive de jovens, bem jovenzinhos. Eu gosto de gente, né? Parece clichê uma psicóloga gostar de trabalhar com pessoas, mas eu adoro gente. E também trabalho com desenvolvimento humano, e agora nesses anos finais aí né, que nós estamos passando essa pandemia, eu estou trabalhando com empresas tanto no assessment dos líderes, né, na avaliação de perfil deles, e com feedback da equipe, né, para esses líderes e para a empresa. Então, é um trabalho muito gratificante nesses últimos anos, mais com saúde mental, com fomentar a cultura do diálogo e do feedback dentro das organizações. Então, tem sido por aí o meu trabalho, a minha vida. Sou casada, tenho uma filha de 7 anos, né? Sou muito voluntária nas causas, então sou voluntária na BRH, desculpa, há muitos anos, e sou voluntária também na Junior Achievement, né, que trabalha o espírito empreendedor nos jovens, e também no Grupo Mulheres do Brasil.
né? Que é uma causa também muito cara e muito necessária, né? Para a diversidade das organizações, para a melhoria da qualidade de vida no mundo, né? Das empresas e das pessoas. Sem dúvida, né? E é uma coisa muito, muito legal, né? Eu também gosto muito dessa área de desenvolvimento humano, de olhar para esse lado profissional também, essa dimensão profissional que a gente tem, né? Mas a gente sabe que a gente não é só dimensão profissional, né, Cris? A gente tem todas outras dimensões aí para se trabalhar, né? E eu queria começar a conversar contigo sobre essa questão. Hoje a gente passou por essa questão da pandemia muito forte, né? A gente está se readaptando ao novo modelo de trabalho, né? Como é que tu está enxergando esse movimento hoje dentro das organizações de dar esse espaço, então, de diálogo para que realmente se construa ambientes que favoreçam, então, a esse bem-estar e tudo mais. Então, eu queria te ouvir nesse sentido. Ok. É simples, mas não é fácil das organizações realizarem, né? Executarem. Então, exatamente, um tema que a gente fala muito, que é diversidade nas organizações, né? Tem um autor que fala que é criar espaços de respeito. E criar espaços de respeito parte de criar espaços de troca, de ouvir as pessoas, né? De ouvir com uma escuta ativa, escutar não só assim, já pensando no que falar na sequência, mas escutar verdadeiramente, tentar sintonizar com aquela pessoa no sentido de sentir um pouco do que aquela pessoa está falando, né? Então a gente estava antes nos bastidores falando um pouquinho, né? É aumentar a capacidade de empatia, a capacidade de compaixão, né? Porque nesses últimos anos nós tivemos situações, né? Fatos que mexem muito com as pessoas, que são perdas de entes queridos, perda da sua saúde física, né? E junto vem o aumento da saúde, né? Do comprometimento da saúde mental, da saúde emocional, aumenta a ansiedade, aumenta a tristeza, as emoções que causam assim danos para a saúde mental, né? Então, através de líderes que se deem conta disso, promover esses espaços, né? E sistematizar também esses espaços de conversas em grupo, de reuniões não focadas tão somente na tarefa, mas sim em reuniões focadas em como é que tu tá pessoalmente, tu tem dado um espaço para o teu lazer, tu tens cuidado da tua saúde física também, feito teus exames. Então, o líder como um acolhedor também, né? Um acolhimento. Esse trabalho eu venho realizando com os líderes e com as equipes também, né? Ainda algumas empresas resistem, porque parece muito subjetivo, parece muito, mas é essencial para integrar, né? E dar qualidade de vida para os profissionais. Exatamente. E uma coisa, né, Cris, que a gente observa, assim, né, a gente está num movimento, uma construção, né, talvez um espaço de trabalho diferente, né, a gente já trabalhou basicamente só em home office, e agora a gente já está num sistema mais híbrido, enfim, né, como é que tu enxerga essa questão do trabalho híbrido, tá? Dentro das organizações tipo assim, as pessoas, os líderes, como é que eles fazem essa, por exemplo, numa escolha, de uma promoção, tá? Eles olham mais essa questão de quem tá lá ou também tem que se olhar esse outro lado que diz que a pessoa pode ficar mais em casa. Como é que fica essa situação assim, numa questão de evolução de carreira mesmo, para quem está bem presente todos os dias na organização e daqueles que ficam mais em casa? O que tu enxerga nesse sentido? Vai depender muito, tá? Da organização, da maturidade da organização também, nesse novo modelo, nesse novo formato. Por exemplo, agora eu estou atendendo, fazendo um trabalho de assessment executivo e feedback numa organização
da área de TI, que, assim, eu estou tão feliz em estar atendendo uma empresa assim, que já está num nível de que as últimas promoções foram pessoas que são líderes que vão uma vez na semana na empresa, entende? Eram pessoas, assim, que faziam parte, pares, né, de uma liderança técnica e assumiram uma liderança de gestão de equipe, também técnica, mas de gestão de equipe, né? Tem subordinados agora embaixo. Que essa pessoa já estava trabalhando, essas pessoas já estavam trabalhando em home office direto, e nesse modelo híbrido, que inclusive já está legalizado, né, dentro do departamento pessoal, que as pessoas trabalham home office e vêm na organização ou não, uma vez por semana, para compartilhar o presencial, né, dependendo do nível aí da pandemia também, né, que agora houve um aumento, então as pessoas estão ficando mais em casa, fazendo reuniões coletivas, e claro, né, tem que estar sempre atento para dosar isso, porque às vezes também muito em casa, muito home office, não tem nenhum contato presencial, ela vai perdendo um pouquinho a liga com a cultura da organização, ela vai ficando distanciada, então tem que fazer ao menos reuniões coletivas virtuais, né? Se não dá para fazer presencial. Nessa empresa eles conseguem fazer, as pessoas vêm uma vez na empresa, às vezes vem uma equipe, às vezes vem outra. Então, eu vejo que essa questão da carreira e do crescimento na carreira, ela está se transformando também, como já vinha antes da pandemia, mas mais intensamente, né? Por exemplo, agora eu não vou lembrar também de um palestrante, de um cara de carreira bem famoso que falou alguns anos atrás que adeus, ou acabou o plano de carreira, né? Acabou o plano de carreira naquele formato antigo, né? De que tu trabalha 1, 2 anos, tu passas a analista, 2, 3 anos, tu passas a coordenador. Não, né? Dependendo do resultado que tu traz, dependendo do protagonismo também da pessoa em trazer melhorias, em se expor, a se adaptar também nos novos modelos. Então, a carreira e deve ser construída com o potencial da pessoa e também com o ambiente que a empresa possa ajudá-lo a construir essa carreira. E uma coisa, Cris, que tu comentou agora, que é assim, ó, a da empresa ajudar no desenvolvimento dessa pessoa, né? E eu acho que hoje, assim, a maioria das pessoas que eu tenho conversado, elas já estão mais atentas a isso, né? E a própria geração, essa nova geração que está vindo, ela procura esse bem-estar, né? E se a condição dentro dessa empresa não for exatamente o que eu procuro para minha vida, eu tenho mais. Eu acho que eu estou mais preparado para seguir um novo caminho. Eu lembro, assim, tomando o meu tempo, lá em 1990 e poucos, que eu comecei a trabalhar, a minha ideia era sempre trabalhar numa mesma empresa, ou trabalhar muito tempo, e aconteceu isso comigo, né? Eu trabalhei 20 e poucos anos em uma mesma empresa. Hoje, a gente já. Porque talvez a necessidade naquele momento era a questão de segurança, era tudo mais. Hoje já está um pouco diferente isso, né? E as pessoas estão mais atentas, né, a ter um espaço que realmente dê condição para elas se desenvolverem, né? E se a gente não enxerga, se as empresas não enxergam que isso faz a diferença, elas vão perder muitos talentos também, né? Com certeza, com certeza. Olha só, até teoricamente, né, a gente sabe que até os anos 2000, quem ditava a carreira das pessoas era a organização, ela tinha aquele planinho de carreira, né, que degrau, degrau, step by step, né? Então, tu vai ser tanto tempo auxiliar, assistente, analista. Depois da era da informação, né, que chegou a tão famosa internet, né, que foi a explosão da internet, assim, a partir dos anos 2000, nós temos aí a autogestão da carreira. Se exige, né, que as pessoas
sejam protagonistas das suas carreiras, que elas não só esperem, que elas proponham também. Até o próprio currículo, né? Eu sei que eu preciso de autodesenvolvimento, então começou as pessoas a se acordarem também. E agora, por exemplo, no segmento de TI, né? Nós já tínhamos um apagão de talentos antes da pandemia. Agora, então, mais acirrado ficou, né? E as empresas de tecnologia da informação, elas estão puxando, claro, a transformação digital junto à transformação cultural, que elas estão se atentando que se elas não fizerem esses programas de qualidade de vida, de benefícios que atendam mais direcionado ao seu público e ajudem na construção das carreiras das pessoas, elas não têm engajamento e elas vão perder talento, sim, né? E já estão, tá bastante disputado, assim, os profissionais dentro desse segmento. E uma coisa interessante, Cris, também é essa, como é que eu vou dizer assim, quando a gente fala em diversidade, né? Eu fiz uma outra pauta com outro colega aqui que é especialista na área, né? Ele estava me contando, né? O quanto a empresa também tem que estar preparada e dar condição para esse espaço digital. Tu estás trabalhando, deu um exemplo agora com relação à área de TI, mas teve muita gente que não estava preparado para esse ambiente digital, né? Então, acho que também vale a gente conhecer mais os nossos colaboradores, enfim, toda essa cadeia que trabalha, cadeia de ecossistema que trabalha com a gente, né? Para a gente estar na nossa maior potência, né? E que as pessoas também estejam nessa maior potência, né? E às vezes é um treinamento, é uma seleção, é uma conversa que faz total diferença, né? Total. Eu comecei falando assim que é simples, mas não é fácil, porque as empresas ainda não aderiram total a essa cultura do diálogo, elas têm receio, eu não me sinto à vontade, né? Até os próprios profissionais, os colaboradores da empresa. E a empresa, assim como um adulto na relação de educação, né? Ela tem que propiciar esse espaço. E como é que ela propicia esse espaço? Marcando na agenda, né? Não dá assim, esperar para ficar o melhor momento possível, não. Começa a conversar sistematicamente com teus colaboradores, né? Começa também a marcar reuniões que não sejam só focadas na tarefa e nos resultados, mas sim a psicóloga falando aqui, mas a gente sempre promover espaços de troca de sentimentos, entendeu? Reunião de sentimentos. Como é que tu tá se sentindo? O que tu tem feito diferente? Eu comecei uma aula de dança, ou eu fui no fim de semana fazer, sei lá, caminhadas, né, com outros amigos. Então, trocar também essas coisas que fazem parte do ser humano integral, né, esses outros aspectos. Sem dúvida, e eu acho que esse crescimento da gente, né, como ser humano integral, ele faz parte muito disso, assim, né? Tem a parte operacional, tem a parte do trabalho, mas tem esse ócio que é muito importante para que a gente tenha mais, talvez, desenvolvido a questão da criatividade, né? Dessa questão da colaboração, que acho que também é super importante, né? E tu tem visto isso acontecer nas empresas que tu vem trabalhando, assim, desses espaços mais de gerar uma inovação mesmo, né? Porque por mais que a gente esteja vivendo nesse novo momento de trabalhar hibridamente, né? Acho que ainda faz falta, né? A gente se reunir um pouquinho e tomar um cafezinho ali no barzinho, né? Ou na própria cafeteria da empresa, ou na cozinha da empresa, né? Acho que esses espaços também são muito legais, né? Muito importante. Para criar esse bem-estar, né, que a gente tanto procura. E são nas pequenas ações, né? Não precisa fazer muita coisa, né? Lá em 2018, eu fazia com a Alessandra Martinevski uma pesquisa de tendências em RH aqui das empresas do Rio Grande do Sul, né? E já vinha essa questão da empresa promover a qualidade de vida, né? De construir carreira junto com o profissional. E agora está cada vez mais, e eu fico tão feliz que eu estou atendendo essa empresa, que já tem comunidades, né, comitês de diversidade,
da parte de atividade física, de esporte, né? Então, eles têm grupos de caminhadas em trilhas, e isso tudo acontece, às vezes, né, muitas vezes no fim de semana, né? Essas ações. Aí eles vão fazer ou de bicicleta, ou trekking, né? Ou então trabalhar esses conceitos de diversidade e fazer ações, às vezes beneficentes, voluntárias, né? Tudo isso com um link com a empresa dando espaço para esses fóruns, né? Então, eu tenho visto sim, Que né? bom. Ainda são poucas, a gente quer todas, né? Mas a gente está vivendo a transformação, né? A gente estava comentando antes que essa geração, essa mudança de mindset, ela é uma coisa que demora um pouco, né? Demora para te, às vezes, descobrir o teu próprio propósito, né? E ela não vai, isso não vai descer de um dia para o outro, assim como uma nuvem aqui, baixou agora aqui o tal do Como uma propósito. Isso não visão, existe. né? Como uma visão, isso não existe, né? E a gente tem Não, é que construída. construir, né? Construir isso no dia a dia, né? E, Cris, assim, deixa eu te perguntar, até para falar para os telespectadores aqui com relação à saúde mental, né? Esse conceito, assim, o que é exatamente trabalhar dentro das organizações a saúde mental? Porque tem uma certa, às vezes tem muitos conceitos, as pessoas se misturam um pouco, né? Eu queria que tu desse uma faladinha sobre isso. Olha, através desse diálogo, né, desse canal aberto com as lideranças, também é importante ver no caso a caso, né? Porque a saúde mental tem a ver com a saúde integral, né? Que a própria OMS já coloca, né? Não é ausência de doença tão somente, é a presença do bem-estar físico, mental, emocional, social, né? Então, se tu tens um colaborador lá que tu acompanhando, tu vês que algumas emoções são muito intensas ou muito frequentes, né? Porque a ansiedade por si só ela não é negativa, ela também te move para fazer mais, né? Mas se tu tá sempre ansioso, com medo do futuro, e daí fica paralisado, ou fica muito acelerado, muito agitado, que tu não consegue ter resultado, é um caso de dar uma atenção especial e, de repente, haver também um encaminhamento para psicoterapia, né? Para procurar o seu médico, o seu psicólogo, né? O seu terapeuta. A mesma coisa a tristeza, né? A tristeza é uma emoção natural do ser humano. Quando acontece uma coisa triste, tu fica triste. Agora, se aquilo perdura, ou é muito intenso, que tu não consegue sair do quarto, não consegue sair da cama, não consegue voltar a trabalhar, né? Então tem um pouquinho mais de doença, né? Patológico. Então tu tens que buscar uma ajuda e muitas vezes o líder tem que orientar isso também. Essa empresa também, né? Eles já têm assim um canal de encaminhamento, é muito legal, né? Então, trabalhar a saúde mental é também ver em que nível tá e que frequência tá essas questões que podem estar afetando a saúde mental. Uhum. E tu achas que a maioria dos líderes, assim, acho que tu deve estar fazendo muita coisa também para dar condição, né? Para que esses líderes também possam se dispor a ajudar, né? Porque às vezes eu, como líder, eu não tenho isso resolvido dentro de mim. Como eu vou fazer isso com uma outra pessoa, né? Então é uma situação difícil também, né? Com certeza. Ele tem que. As empresas precisam também trabalhar emocionalmente os líderes, né? Por isso que a gente começa, porque daí ele pode cascatear essa forma, né? Esse modus operandi, assim, com a sua própria saúde para os demais. Mas se ele não tiver reforçado, é o mesmo assim que um empresário que tem uma empresa e a empresa vai bem ou não vai bem, a extensão do empresário, né? A extensão do impacto do líder na equipe também acontece, né? Então, primeiro, atenta para as lideranças que elas possam também dar esse suporte, né? Ou É muito. identificar e encaminhar.
Exatamente. Acho que a gente se cura primeiro, né, de certa forma, né, para depois poder ajudar e curar as outras pessoas e criar esse ambiente, né, que é tão favorável, né, à performance. As pessoas não, às vezes não fazem essa correlação, mas um funcionário, um colaborador que está de bem com a vida, né, que adora estar lá, ele vai ser muito mais engajado, ele vai dar muito mais resultado, e a lucratividade também aumenta, né, Cris? Com certeza, com certeza. Já tem até, como é que se diz, essas empresas de pesquisa, né? Que já resultam, por exemplo, diversidade, se tem diversidade de ideias, de pessoas, né? De cultura mesmo e de outras diversidades, também tem um impacto já de 30%, né, em cima da questão econômica. Né? E a saúde mental também, porque também tu reduz o afastamento das pessoas, né? Tu aumenta o engajamento, a produtividade, que traz também bem-estar, né? Que é aquela produtividade não tóxica, né? Que está em harmonia, em equilíbrio também com as outras áreas da vida da pessoa. Que legal, que legal. Cris, a gente já está terminando o nosso programa aqui, passa muito rápido, né? Muito Mas eu queria rápido. que tu deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, deixar as tuas redes sociais também, dessa importância, né, de a gente olhar para o humano dentro das organizações, para criar esse espaço de desenvolvimento mesmo, né, das pessoas, né, para um bem-estar coletivo. Eu acho que para todos, inclusive para mim, foi um grande aprendizado na pandemia, né? Que tu falaste assim, primeiro a gente se cura e depois cura os demais, tá? Eu acredito que sim, mas esse primeiro é junto. A gente vai se curando junto, né? Porque a gente nunca está pronto, né? O propósito também é como uma estrela que a gente vai lá em direção a ele, mas vai se construindo, né? Então tem uma frase que eu vi essa semana do Ferreira Goulart, né, que é um ensaísta, um escritor brasileiro, que já falecido, mas que ele disse, na medida que eu me construo, o mundo, né, na medida que eu não me construo, o mundo me ocupa. Então, na verdade, a gente deve se construir e se curar constantemente, e isso é a partir do diálogo, do espaço para conversa, do espaço para escuta ativa, né? E para poder ajudar os outros, né? E que os líderes façam isso e que as equipes façam isso também nas organizações. Muito legal, concordo plenamente aqui. Já vou mudar até o meu discurso aqui, porque realmente tem sentido isso, né? Tem, E né? uma coisa que a Totalmente gente curada, a gente nunca tá, nunca né? vai dar, é verdade, né? E esse movimento é que eu acho que nos faz ter aprendizado, né? Se a gente se fixa demais, a gente acaba não crescendo, né? Não se desenvolvendo, não aprendendo, né? E Cris, como é que as pessoas te acham aí nas redes sociais? Se Então, quiser falar contigo. Cristiane Steigleder, né? Se escreve Steigleder, no Instagram, no Facebook e também no Steigleder Consultoria. Podem me seguir também no LinkedIn, né? Cristiane Steigleder ou Steigleder Consultoria. Maravilha, que legal. Cris, te agradeço de coração, agradeço as pessoas que estão aqui com a gente também, nos assistindo, né? E com esse bate-papo super legal, super pertinente para a sua empresa, né? Você que é empreendedora, empreendedora, empresário, né? Dá uma olhadinha com carinho nessa pauta dentro das suas organizações. E te agradeço muito, Cris, pela tua gentileza estar com a gente. Eu que agradeço, é sempre maravilhoso estar contigo. Gosto muito também da tua filosofia e da tua forma de agir no mundo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.